Esse é o canal SB TV, eu me chamo Neto, vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões sobre o Bahia por aqui. Desta vez convoco vocês a fortalecer o nosso projeto mesmo com a fase negativa e nossa frustração. Peço que você contribua com o nosso projeto para que ele possa continuar se mantendo, né, nesse período sem jogos, de muitos dias sem partidas e o Bahia numa fase muito ruim. Estamos aqui produzindo conteúdo para você, torcedor tricolor, dividindo essa frustração e, claro, colaborando com opiniões e informações. Começando com estatísticas e dessa vez para reforçar o quão é necessário o Bahia tomar uma atitude drástica, o Bahia em si, direção do futebol do Bahia com o Carlos Eduardo Santoro, com o seu CEO Raul Aguirre, ao corpo diretivo de futebol, com o técnico Ceni e sua comissão técnica, com os profissionais do clube, com os jogadores que precisam tomar atitude, cara. Precisam tomar atitude sim, tem que mudar. Não dá pra você ser tão passivo, ser um time permissivo, não ser um time combativo e a falta de repertório. Claro que o Ceni ele tem muita responsabilidade, é a maior de todas, mas os jogadores também precisam ser cobrados. O Bahia, nos últimos 10 jogos na temporada, tem 2 triunfos, 2 empates e 6 derrotas, minha gente. Olha a quantidade de derrotas. São 26,7% de aproveitamento, apenas 9 gols marcados, 14 gols sofridos. O Bahia é sustentado sempre pelo começo de seus turnos, tanto no primeiro quanto no segundo, porque realmente a pontuação ela é praticamente a mesma em relação até aqui, mas o Bahia não consegue sustentar, porque realmente consegue sobreviver, na verdade, com essa gordurinha que acaba fazendo no começo. Então, 14 gols sofridos, 21 grandes chances, 18 perdidas, cara. Isso é inacreditável, gente. Sem brincadeira, isso aqui é uma estatística que resume o Bahia. 21 grandes chances criadas, 18 perdidas. 15 finalizações para fazer um gol. Caiu de quinto para sétimo colocado no Brasileirão 2024, eliminado da Copa do Brasil 2024. E a classificação para a Libertadores na UFMG, de acordo com a UFMG, o Bahia está em sétimo com 18,6% de chances de ir a Libertadores, né? De classificar aí para a Libertadores aí em sétimo colocado ou em oitavo. E tem a maior porcentagem depois dos times que estão ali no G6. Afinal, o Cruzeiro tem 3%, o Galo tem 2% e o Vasco tem 2%. Então, isso aí é matemática, mas o técnico sempre tem que se ajudar, assim como os jogadores, para que a gente possa pensar em voltar a Libertadores da América. E a classificação do retorno do Bahia é o 12º colocado, cara. Com campanhas pífias abaixo de, por exemplo, Vitória, Fluminense, Vasco, Corinthians, bem próximo de Atlético Mineiro, de um Criciúma. Então, a gente tem que, né, analisar e refletir sobre essas situações. O ex-vice-presidente do Bahia e ex-diretor do clube, Pedro Henriques, colocou aqui em rede social o seguinte: a insuportável insistência de Rogério Ceni na famigerada escalação do Bahia Prime está cobrando sua conta e tende a piorar caso seja mantida, com a provável saída até do G7. Após um início de jogo patético, com direito a recorrente falha de Marcos Felipe e um pênalti questionável, é verdade, o tricolor caminhava para um vexame histórico. Aí vejam só, Ceni mudou. Mudanças que todo mundo pede, um ponto incisivo e lútil na frente. E o time respondeu. A melhora não leva méritos ao treinador, apenas destaca sua teimosia e limitação com a justificável repetição de um esquema que não vem dando certo. Tudo para viabilizar a escalação conjunta de Cauli e Everton Ribeiro, com o sacrifício de Everaldo pela ponta, defendendo como ponta assim. Sem falar de Jean Lucas, que caiu de um rendimento há muito tempo. A manutenção dessa teimosia já era inconcebível e agora se torna completamente indefensável. E o Ivan Dias Marques, do canal da Senna, também trouxe uma opinião bem completa. Ele crê que a acomodação dos jogadores do Bahia em campo reflete a acomodação fora dele. Se um treinador evita correr um risco de mudar a formação que ele considera ideal, mesmo com todos os sinais de desgaste técnico e físico, isso é a acomodação dele. O atleta, até mesmo inconscientemente, entra num estado de segurança exagerada, o que gera essa acomodação. Futebol precisa ter competição, em treino, em jogo, em tudo. E não entenda a competição como algo desleal. Competir é um prazer, uma satisfação, uma motivação. Jogo campeonato amador porque gosto de competir. Às vezes nem jogo baba, gosto mesmo de jogar a vera. Eu sei que tem muita gente assim também. Atleta de futebol precisa disso, senão cai no limbo. Salário bom, família bem, estrutura. Se não tiver competição, vai para a zona de conforto. Ceni
perdeu o time de manter a competitividade interna. Isso acontece com todos? Não. Xavier, Canu, Arias, entre outros, têm se mantido desafiados e competitivos. E talvez o fato de terem sido reservas em determinados momentos da temporada tenha contribuído para isso. Mas é óbvio que outros sentaram na titularidade por não se sentirem ameaçados. Afinal, jogam mal e seguem prestigiados, enquanto os reservas jogam bem e nunca se tornam titulares. Biel já reclamou, inclusive, que sempre saía e Everaldo mesmo se jogar bem é sacado. Essas coisas vão minando o grupo, sim. Eu sei que Lúcio é a bola da vez há tempos e com razão. Mas o que Ademir precisa fazer mais para ser titular, por exemplo? 2 jogos com 2 assistências excelentes e 1 gol, enquanto os titulares jogam mal e passam em branco. Aí chega o jogo seguinte e vai para o banco novamente. Esse tipo de decisão gera insatisfação e desmotivação em atletas. Não necessariamente o caso de Ademir. É a acomodação de quem mesmo mal segue com a moral intocável. Falta a CN, nesse caso, uma boa gestão. Eu ainda não acredito no papo de mudança, que nem seria drástico no próximo jogo. Preciso de provas e indícios que, mais uma vez, isso não será apenas um discurso de pós-jogo. CN precisa entender que ter a torcida ao lado é fundamental. Se o treinador se cansou, agora ela já está cansada da acomodação há tempos. Trazer o torcedor para o seu lado passa por se mostrar que a insatisfação não está só no lado de fora. E isso passa por correr o risco de mudar. E não dá para esquecer da acomodação de quem é superior a 100. No caso de Carlos Santoro, não dá nem para saber se existe cobrança, se existe acomodação. Porque não existe comunicação externa e muito menos declarações que explicitem uma insatisfação com os rumos do time. Então, uma avaliação bem completa, eu acho que, assim, eu concordo em relação a muitos pontos. Eu acho que as mudanças precisam até ser drásticas. Eu acho que talvez seja o único ponto que o Ivan e eu divergimos desse texto dele, que é que eu acho que o Bahia deveria ter uma escalação para o jogo contra o São Paulo e até para a reta final, com o Marcos Felipe, Arias, Gabriel, Canu, Juba ou Iago Borduc, que está pedindo passagem também, Caio Alexandre, Acevedo, Tassiano e Everton Ribeiro. Esse é o meu meio campo para a final da Série A do Bahia. Minha reta final é com esse meio campo. Tassiano está suspenso contra o São Paulo. No ataque, para mim, é Lúcio, Ademir, Lúcio ou Biel. Ou você pode até tirar um meio campista e colocar Lúcio, Ademir e Biel no ataque. Para mim, essa tem que ser a alternativa. Com um meio campo combativo, criativo e ao mesmo tempo com um time veloz. Para mim, essa é a alternativa mais plausível. Para encerrar o conteúdo, para falar sobre esse cara, Nicolás Acevedo. Que jogador, quase 11 meses fora, voltou aí 45 minutos de partida, teve 5 desarmes, o primeiro do time no quesito, 8 de 11 duelos ganhos, o primeiro do time, um drible certo, uma grande chance criada, 3 bolas longas certas e nota SofaScore de 7.4. Olha o mapa de calor dele, rendendo até inclusive elogios de seus ex-companheiros que foram inclusive muito próximos lá no New York City, o caso do Maxi Morales e também do Santiago Rodrigues, que foi ano passado especulado no Bahia. E eles repostaram esse vídeo aqui, né, dele. O Maxi Morales colocou aqui o seguinte: Que lindo, bestia, me alegro muito tu vuelta. Um largo caminho, pero ahora a disfrutar. Felicidades, amigos. Então aí, ó, dando aquele elogio para o Acevedo e o Santiago Rodrigues também. Me alegro muito por ter tu vuelta, mi bro. Después de tanto volviste y ahora dejar todo disfrutar porque te lo mereces. Te quiero, amigo. Aí deixando aquele comentário, né, que ele se alegra muito pelo retorno do Nicolás Acevedo. Mas é isso, pessoal. O cara é muito querido e pra mim tem que ser titular do Bahia. Essa aqui é a realidade. Um abraço a todos, deixa o like se curtiu o conteúdo, inscreva-se no canal CBTV e comente a sua opinião também por aqui. Um abraço e até a próxima.